Você sabia que existe um lugar no Brasil onde uma gota d'água vale mais que ouro e onde famílias inteiras desaparecem sem deixar rastros durante os períodos de seca? No coração do Nordeste brasileiro, onde o sol castiga sem piedade e a chuva é uma promessa raramente cumprida, existe um mundo que poucos conhecem de verdade. Um lugar onde a natureza não perdoa, onde cada gota d'água decide quem vive e quem morre, e onde homens, mulheres e crianças enfrentam diariamente uma batalha silenciosa pela sobrevivência. Esta é a Caatinga, nome que vem do Tupi-Guarani e significa Mata Branca. Mas não se deixe enganar pela poesia do nome. Aqui a beleza esconde uma crueldade ancestral que molda destinos há séculos. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre os lugares mais extremos do nosso país. É madrugada no interior nordestino. O termômetro já marca temperaturas escaldantes e o dia nem começou. Uma mulher de meia idade caminha quilômetros até o açude mais próximo, carregando nas costas um garrafão pesado. Seus pés calejados conhecem cada pedra do caminho. Seus olhos cansados guardam a sabedoria de quem aprendeu a ler os sinais do céu, como se fossem páginas de um livro sagrado. Quando chega ao açude, encontra apenas lama ressecada e rachaduras que se estendem até o horizonte. O último resquício de água desapareceu há semanas. Ela não chora, não há lágrimas sobrando para desperdiçar. Como ela mesmo diz, aqui a gente aprende que água não é torneira, é milagre. A Caatinga cobre uma extensão territorial gigantesca do país, uma área maior que muitos países europeus. Aqui vivem milhões de brasileiros, dos quais uma grande parcela enfrenta a pobreza extrema durante os períodos de estiagem prolongada. Nas últimas décadas, a região enfrentou diversas grandes secas devastadoras que mataram a maior parte do rebanho bovino e caprino da região. Deixaram centenas de cidades em estado de emergência e forçaram milhões de pessoas a migrar para outros estados. Mas por trás de cada estatística existe um rosto, uma história, uma família despedaçada pela sede e pelo desespero. No sertão, existe uma hierarquia cruel, mas necessária. Primeiro, bebem as crianças, depois os idosos, então os adultos, e por último, se sobrar, os animais. Não existe democracia quando se trata de sobrevivência. Crianças aprendem a tomar banho com porções mínimas de água. Escovam os dentes com água salobra, que vem de poços artesianos cavados a dezenas de metros de profundidade. Na escola, várias crianças dividem um único copo d'água durante todo o recreio. Como disse um pároco local, quando você vê uma criança bebendo água barrenta e agradecendo a Deus por ela, você entende que não conhece nada sobre sede. A fauna da Caatinga desenvolveu estratégias extraordinárias de sobrevivência que impressionam cientistas do mundo todo. O mocó, pequeno roedor nativo, consegue viver meses sem beber água, extraindo toda a umidade necessária das plantas que consome. Asa branca, ave símbolo do sertão, migra centenas de quilômetros em busca de áreas com chuva, retornando apenas quando as condições melhoram. Lagartos como a iguana se enterram na areia durante o dia e emergem apenas no frescor da madrugada. Serpentes como a cascavel adaptaram seu metabolismo para funcionar com energia mínima durante longos períodos sem alimento. Cada animal aqui é um manual vivo de resistência à escassez. O solo da Caatinga esconde segredos que poucos conhecem. Durante as chuvas, sementes que permaneceram dormentes por anos germinam simultaneamente, transformando a paisagem árida em um tapete verde em questão de dias. Essas sementes desenvolveram mecanismos de proteção que as mantêm viáveis por décadas, esperando o momento exato para brotar. É um fenômeno que a ciência chama de dormência tegumentar, onde a natureza criou suas próprias cápsulas do tempo biológicas. Quando a seca aperta, as famílias se desfazem como sal na água. Os homens partem primeiro para as grandes metrópoles do sul e sudeste, qualquer lugar onde a terra não esteja gritando de sede. Deixam para trás esposas, filhos, pais idosos e um pedaço de alma enterrado na terra vermelha. Jovens passam anos cortando cana em estados distantes. Enviam quantias mensais para casa,
valores que sustentam famílias inteiras. Não veem os filhos por anos. Eu não migrei, eu fugi, mas um dia volto. Quando Deus mandar chuva de verdade, contam eles. Essa migração cria um fenômeno social complexo. Mulheres que se tornam chefes de família, crianças que crescem sem a figura paterna, idosos abandonados à própria sorte. Na Caatinga, cabras e bodes não são apenas rebanho, são parceiros de sobrevivência. Animais adaptados produzem leite mesmo durante a seca mais severa. Esses caprinos desenvolveram a capacidade de digerir plantas espinhosas e venenosas para outras espécies. Conseguem subir em árvores para alcançar folhas que outros animais não conseguem. Seu leite tem propriedades nutricionais superiores ao leite bovino em algumas vitaminas essenciais. Esse leite alimenta várias crianças da família e ainda sobra para fazer queijo que será vendido na feira. Minha cabra vale mais que muito deputado por aí. Ela me dá leite, queijo, carne quando precisa e ainda me faz companhia. Político só aparece em época de eleição, brincam os criadores locais. A religiosidade no sertão é intensa e pragmática. Romarias acontecem durante os períodos mais secos, com milhares de pessoas caminhando quilômetros para pedir chuva aos santos padroeiros. Igrejas se transformam em centros de distribuição de água e alimentos. Padres e pastores frequentemente são os únicos alfabetizados em comunidades isoladas, servindo como escribas para cartas e documentos. A fé aqui não é apenas espiritual. É uma ferramenta de sobrevivência coletiva que organiza comunidades inteiras em torno de objetivos comuns. O mandacaru floresce apenas quando vai chover. É o termômetro natural do sertanejo. Suas flores amarelas são sinônimo de esperança renovada. Já o xique-xique armazena água em suas estruturas espinhosas, água amarga, mas que salva vidas. A jurema tem propriedades alucinógenas e é usada em rituais religiosos indígenas há milênios. O umbuzeiro, árvore sagrada do sertão, armazena milhares de litros de água em suas raízes tuberosas, criando verdadeiras reservas subterrâneas que sustentam comunidades inteiras. Mulheres idosas conhecem dezenas de espécies de plantas medicinais da Caatinga. A farmácia aqui é a mata. Aroeira para inflamação, jurema para dor de barriga, mandacaru para sede. A natureza é dura, mas justa, sempre dá uma saída, ensinam as matriarcas. As técnicas tradicionais de armazenamento de água são verdadeiras obras de engenharia popular. Cacimbas são poços rasos, escavados em leitos secos de rios, aproveitando a umidade que permanece no subsolo. Caldeirões são depressões naturais nas pedras que armazenam água da chuva por meses. Barreiros são açudes improvisados, feitos com pedras e barro. Cada família desenvolve seu próprio sistema de captação e armazenamento, transmitindo conhecimentos de geração em geração. As cisternas de placas revolucionaram a vida no semiárido. Cada uma armazena milhares de litros de água da chuva, suficiente para uma família durante vários meses. Programas governamentais já construíram centenas de milhares dessas estruturas, mudando a realidade de milhões de sertanejos. A tecnologia é simples, mas revolucionária. Placas de cimento pré-moldadas formam um reservatório circular conectado às calhas do telhado. A primeira água é descartada para limpar o telhado, depois um sistema de filtros garante a qualidade. Engenheiros que nasceram na Caatinga e voltaram para implementar tecnologias sociais explicam que não é sobre vencer a seca, é sobre conviver com ela. A diferença entre morrer e sobreviver está em milhares de litros de esperança guardada em formato de cilindro. A arquitetura sertaneja é funcional e adaptada. Casas têm paredes grossas para manter o frescor, telhados inclinados para aproveitar a água da chuva, varandas amplas para criar sombra. Janelas pequenas reduzem a entrada de calor. Pisos de barro batido mantêm a temperatura baixa. Quintais são organizados para criar microclimas com plantas que fornecem sombra e umidade. Cada elemento arquitetônico tem uma função específica na luta contra o calor e a seca. Cidades prósperas foram completamente submersas para dar lugar a hidrelétricas. Milhares de habitantes, cinemas, teatros, escolas, tudo desapareceu debaixo d'água.
Os moradores foram realocados, mas nunca se adaptaram completamente. Hoje, quando os açudes baixam muito, emergem topos de igrejas, como fantasmas lembrando que ali já houve vida. Sobreviventes idosos dessas cidades lamentam: a água que matou minha cidade é a mesma que hoje mata de sede outros lugares. O progresso aqui sempre cobra um preço alto demais. Essas cidades submersas se tornaram lendas locais, com histórias de pescadores que encontram objetos pessoais no fundo dos açudes durante a vazante. A educação contextualizada se tornou uma revolução pedagógica no semiárido. Professores adaptaram currículos para a realidade local. Matemática ensina a calcular volume de cisternas e área de plantio. Ciências explora a biologia das plantas xerófitas e a física da evaporação. História conta sobre as grandes secas e as migrações. Geografia estuda microclimas e padrões de chuva. Português usa cordel e literatura regional como base. Essa abordagem aumentou dramaticamente as taxas de permanência escolar e reduziu a evasão. A cada ano de seca prolongada, centenas de milhares de pessoas deixam o semiárido nordestino. São centenas de pessoas por dia abandonando suas raízes, carregando apenas a roupa do corpo e a esperança de retorno. Estações rodoviárias se transformam em cenários de despedidas dilacerantes. Famílias se separam sem saber quando se reencontrarão. Jovens saem ainda adolescentes e trabalham como domésticas nas grandes metrópoles. Lá, eu morria de sede. Aqui, eu morro de saudade. Mas pelo menos morro com água, desabafam. Muitos nunca retornam, criando diásporas nordestinas em cidades do sul que mantêm viva a cultura sertaneja através de música, culinária e tradições. Na Caatinga, a economia funciona com regras próprias. Durante os anos de chuva, produtos custam valores normais. Durante a seca, os preços explodem. Animais que valiam fortunas na abundância são vendidos por muito pouco na miséria, não porque valem menos, mas porque a fome não negocia. Feiras livres se tornam centros de troca e escambo. Comerciantes locais explicam a cruel matemática da sobrevivência. Aqui a gente não vende só produto, vende esperança fiado. Na época boa, todo mundo paga. Na seca, todo mundo deve. Mas é assim que a vida funciona. Um ajuda o outro, porque amanhã pode ser você precisando. As cooperativas de criadores desenvolveram estratégias inovadoras de sobrevivência coletiva. Durante a abundância, armazenam ração e forragem em silos comunitários. Na seca, distribuem esses recursos entre os associados. Bancos de sementes preservam variedades adaptadas ao clima semiárido. Fundos rotativos permitem que famílias invistam em melhorias sem depender de bancos tradicionais. Essas organizações se tornaram verdadeiras redes de proteção social. Se os homens migram, as mulheres resistem. Líderes comunitárias comandam projetos que ensinam centenas de mulheres a produzir doces de frutas nativas e licores regionais. O beneficiamento do umbu se tornou uma indústria artesanal que gera renda durante todo o ano. Doces, compotas, sucos e geleias são vendidos em feiras regionais e até exportados. O homem planta esperando chuva. A mulher planta sabendo que pode não chover. Por isso, nossa colheita sempre rende, filosofam. Os projetos geram renda significativa para as associadas, dinheiro que fica na região, fortalecendo a economia local e criando uma rede de empreendedorismo feminino que desafia as estruturas tradicionais de poder. Parteiras tradicionais trouxeram centenas de crianças ao mundo ao longo de décadas. Nunca perderam uma mãe ou bebê durante o parto. Atendem raios enormes de quilômetros, chegando aos locais a cavalo, jegue ou a pé. Seus conhecimentos sobre ervas medicinais rivalizam com qualquer faculdade de medicina. Sabem exatamente quais plantas aceleram o parto, quais aliviam a dor, quais previnem infecções. Criança que nasce na seca já nasce guerreira. Já sabe que a vida aqui não é fácil, mas é possível. E toda vida que nasce aqui é uma vitória contra o deserto, celebram elas. Essas mulheres são bibliotecas vivas de conhecimento tradicional, guardiãs de saberes ancestrais
que a medicina moderna está apenas começando a compreender. Escolas rurais ensinam matemática, calculando a capacidade das cisternas. Geografia, explorando o regime de chuvas. História contando sobre as grandes secas. Português com cordel e literatura regional. Professores locais revolucionaram a pedagogia. Não adianta ensinar sobre rios para quem só conhece açude seco. Aqui a gente ensina a ler o mundo através da nossa realidade. As escolas têm aprovação superior à média nacional. Os alunos aprendem programação usando energia solar, cultivam hortas com gotejamento, criam aplicativos para monitorar chuvas. Robótica educacional usa materiais recicláveis do próprio sertão. Aulas de astronomia aproveitam a ausência de poluição luminosa para observar constelações que guiam os vaqueiros há séculos. O Nordeste concentra a grande maioria das usinas solares do Brasil. A mesma radiação solar que castigava a região agora a transforma na capital nacional da energia limpa. Projetos gigantescos geram energia para centenas de milhares de residências e empregos para milhares de pessoas. A ironia é poética. O sol que sempre foi inimigo agora se torna aliado. Painéis solares brotam pelo sertão como uma nova espécie de mandacaru tecnológico. Técnicos em energia solar, que eram agricultores, ganharam novas profissões. Antes eu rezava para o sol não aparecer tanto. Hoje eu rezo para ele brilhar sempre. O mesmo sol que queima também ilumina. Universidades desenvolvem pesquisas sobre energia solar concentrada, usando espelhos para multiplicar a captação da radiação. Sistemas de irrigação inteligente reduzem drasticamente o consumo de água. Sensores monitoram a umidade do solo em tempo real, liberando água apenas quando necessário. Gotejamento subterrâneo leva a água diretamente às raízes, reduzindo perdas por evaporação. Cultivos de frutas destinados à exportação geram bilhões por ano na região. Projetos de irrigação transformaram milhares de hectares de caatinga em oásis produtivos. Produzem centenas de milhares de toneladas de frutas por ano. Empregam dezenas de milhares de pessoas diretamente. Manga, uva, melão e caju nordestinos conquistaram mercados internacionais exigentes, provando que é possível prosperar no semiárido. A pesquisa científica na Caatinga descobriu plantas com propriedades farmacológicas extraordinárias. Espécies como a caatinga de porco têm propriedades anti-inflamatórias. A favela tem compostos que combatem bactérias resistentes. O mandacaru contém substâncias que auxiliam no tratamento de diabetes. Laboratórios universitários catalogam plantas que podem revolucionar a medicina mundial. A biodiversidade da Caatinga ainda é largamente inexplorada cientificamente, guardando segredos que podem beneficiar toda a humanidade. Cordelistas documentam em versos a vida na Caatinga. Seus folhetos vendem centenas de exemplares por mês nas feiras da região. O cordel aqui não é arte, é resistência. É nossa forma de dizer que existimos, que resistimos, que não vamos desaparecer, declaram. Grandes nomes da música eternizaram a dor e a esperança do sertão. Hoje, novos cantadores mantêm viva a tradição, mas com uma mensagem de resistência e orgulho regional. Repentistas disputam versos improvisados sobre temas que vão da política local às mudanças climáticas globais. A literatura de cordel se modernizou, incorporando temas contemporâneos sem perder suas raízes tradicionais. Universidades formam agrônomos especializados em convivência com a seca, pesquisam plantas resistentes, desenvolvem técnicas de aproveitamento de água, criam tecnologias sociais. Laboratórios estudam variedades de milho e feijão que produzem com menos água. Bancos de germoplasma preservam sementes crioulas adaptadas ao semiárido. Pesquisadores desenvolvem projetos revolucionários. Estamos criando sementes que brotam com muito menos água. Não é modificação genética, é seleção inteligente. A natureza já sabe sobreviver aqui. Nós só estamos aprendendo com ela. Mestrados e doutorados específicos em convivência com o semiárido formam uma nova geração de cientistas especializados na região. A economia criativa floresce mesmo na adversidade. Artesãos transformam espinhos de mandacaru em joias.
Escultores usam madeira de angico para criar peças vendidas em galerias das capitais. Tecelões produzem redes e tapetes com fibras de plantas nativas. Ceramistas aproveitam a argila local para criar peças únicas. O turismo rural mostra para visitantes urbanos como é a vida real no sertão. Pousadas rurais oferecem experiências autênticas de convivência com a natureza semiárida. Hoje, enquanto você assiste este vídeo, agricultores idosos plantam novamente. Já perderam tudo várias vezes nas secas, mas sempre voltam a plantar. Enquanto eu tiver força nas mãos e fé no coração, eu planto. Pode não chover este ano, mas vai chover um dia. E quando chover, eu quero ter o que colher, afirmam eles. A Caatinga não é apenas um bioma, é uma escola de vida onde se aprende que resistir é existir, que água é sagrada, que solidariedade não é opção, é sobrevivência. Aqui, onde a terra grita de sede e o céu se cala por meses, homens e mulheres escrevem diariamente a mais bela história de resistência já contada. Uma história que não tem fim, porque enquanto houver sertanejo, haverá esperança brotando do chão rachado. E quando finalmente a chuva chega, e ela sempre chega, a Caatinga explode em verde, flores e vida. É o milagre da resistência se renovando, provando que no sertão, quem não desiste, renasce. A seca vai embora, mas o sertanejo fica. E enquanto ficar, haverá vida aqui. Esta é a Caatinga, selvagem, cruel e generosa. Terra que escolhe quem fica, mas recompensa quem resiste. Se inscreva no canal, deixe seu like se este conteúdo te impactou e comente qual o próximo tema que você quer assistir. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias reais que precisam ser contadas.